Som. Sabe, às vezes uma história chega completa. Prontinha. Mas normalmente elas me ocorrem em duas partes. Primeiro a xícara, depois a asa. Como a asa pode não aparecer por semanas, meses ou, em alguns casos, até anos, eu tenho uma caixinha no fundo da minha mente, cheia de xícaras incompletas. Cada uma protegida por aquela embalagem mental única que chamamos de memória. E procurar uma asa não é uma opção. Por mais bonita que a xícara seja, é preciso esperá-la aparecer. Eu sei que a metáfora é meio ruim, mas quando se está falando de escrita criativa, a maioria é. Eu escrevo ficção a vida toda, mas ainda compreendo muito pouco sobre como esse processo funciona. É claro que, bem, também não entendo como o meu fígado funciona, mas enquanto ele continuar fazendo seu trabalho bem, eu aceito isso. Não tem nenhum problema. Uns 6 anos atrás eu vi um quase acidente em um cruzamento movimentado de Sarasota. Um cowboy tentou enfiar sua picape 4x4, daquelas com pneus enormes, na pista exclusiva para virar à esquerda, já ocupada por outra picape do mesmo tipo. O cara cujo espaço estava sendo invadido afundou a mão na buzina. Vocês já viram isso, não viram? Houve um previsível som agudo de freios e os dois monstros bebedores de gasolina acabaram a centímetros de distância um do outro. O cara na pista exclusiva abriu a janela e mostrou o dedo do médio pro céu azul da Flórida em uma saudação tão americana quanto o beisebol. O sujeito que quase bateu nele respondeu à saudação, junto com uma batida no peito estilo Tarzan, que presumivelmente dizia: "E aí, vai encarar?" O sinal ficou verde, os outros motoristas começaram a buzinar e eles seguiram seu caminho, sem partir para a briga. O incidente me fez pensar no que poderia ter acontecido se os dois motoristas tivessem de fato saído do veículo e caído na porrada, bem ali, na Tamiami Trail. Não foi uma fantasia irracional. Brigas de trânsito acontecem o tempo todo. Infelizmente, acontecem o tempo todo. Não é uma receita para uma boa história. Mas o quase acidente ficou na minha cabeça. Era uma xícara. Faltava a asa. Um ano depois, mais ou menos, quando estava almoçando no Applebee's com a minha esposa, eu vi um homem de uns 50 anos cortando o bife de um cavalheiro idoso. Ele o fazia com cuidado, enquanto o cavalheiro idoso observava distraído um ponto acima da cabeça dele. Em determinado momento, o idoso pareceu voltar um pouco a si e tentou pegar os talheres, provavelmente para poder cortar a própria refeição. O homem mais jovem sorriu e balançou a cabeça. O cavalheiro idoso deixou para lá e voltou a olhar para o nada. Decidi que eles eram pai e filho, e ali estavam, a asa da minha xícara de briga de trânsito. Meu nome é Stephen King e você está no meu conto, chamado Batman e Robin Tem uma Discussão. Prepare os ouvidos. Sanderson visita o pai 2 vezes por semana. Nas noites de quarta, depois que fecha a joalheria que os pais abriram muito tempo antes, ele dirige 5 quilômetros até a mansão alto nível e encontra Pop lá, normalmente no salão comunal. Na sua suíte, se Pop estiver num dia ruim. A maioria dos domingos, Sanderson o leva para almoçar. A instituição na qual Pop passa os últimos anos enevoados de sua vida se chama Unidade de Cuidados Especiais Harvest Hill,
Mas, para Sanderson, mansão alto nível combina mais. O tempo que eles passam juntos não é tão ruim. E não só porque Sanderson não precisa mais trocar os lençóis do coroa quando ele faz xixi na cama, nem levantar no meio da noite quando Pop começa a vaguear pela casa, pedindo para a esposa fazer ovos mexidos ou dizendo para o filho que aqueles malditos garotos Frederick estão no quintal, bebendo e gritando uns com os outros. Doris Sanderson morreu 15 anos atrás. E os 3 garotos Frederick, bem, hoje não são mais garotos. Se mudaram há muito tempo. Há uma piada antiga sobre o mal de Alzheimer. A boa notícia é que você conhece gente nova todos os dias. É cruel. Sanderson descobriu que a verdadeira boa notícia é que o roteiro raramente muda. Significa que quase nunca é preciso improvisar. O Applebee's, por exemplo, embora aos domingos eles almocem no mesmo restaurante há mais de 3 anos, Pop sempre diz a mesma coisa. Até que não é ruim. Deveríamos voltar qualquer dia desses. Ele sempre pede bife ao ponto, e quando o pudim de pão chega, ele diz para Sanderson que o pudim de pão da esposa é melhor. Ano passado, o pudim saiu do cardápio do Applebee's da Via Commerce, e então Pop, depois de fazer Sanderson ler o menu de sobremesas para ele 4 vezes e de pensar nas opções por eternos 2 minutos, pediu uma torta de maçã. Quando chegou, Pop disse que Dory servia a dela com creme e ficou sentado olhando a estrada pela janela. Na segunda vez ele fez a mesma observação, que a torta da Dory era servida com creme, mas comeu a torta até quase lamber o prato. Na maioria das vezes ele lembra o nome de Sanderson e o relacionamento dos dois, mas às vezes o chama de Reggie, o nome do seu irmão mais velho. Reggie morreu 40 anos atrás. Quando Sanderson se prepara para sair da suíte nas quartas-feiras ou aos domingos, depois que leva o pai de volta à mansão alto nível, o idoso invariavelmente agradece e promete que na próxima vez vai estar se sentindo melhor. Quando era jovem, antes de conhecer Dory Levin, que o civilizou, o futuro pai de Sanderson foi um peão nos campos de petróleo do Texas e às vezes reincorpora aquele homem que nunca sonhou que um dia se tornaria um joalheiro bem-sucedido em San Antonio. Nessas ocasiões, ele fica confinado na suíte. Uma vez virou a cama e pagou pelos esforços com o pulso quebrado. Quando o auxiliar de plantão, José, o favorito de Pop, perguntou por que ele tinha feito aquilo, Pop respondeu que foi porque aquele puto do Ganton não queria baixar o rádio. Não havia nenhum Ganton, claro. Não agora. Em algum lugar do passado, talvez. Provavelmente. Nos últimos dias, Pop começou a demonstrar traços cleptomaníacos. Os auxiliares, os enfermeiros, os médicos já encontraram todo tipo de coisa no quarto dele. Vasos, utensílios de plástico da sala de jantar, o controle remoto da TV do salão comunal. Uma vez, José encontrou uma caixa de charutos El Producto, cheia com várias peças de quebra-cabeça e 80 ou 90 cartas de baralho debaixo da cama. Pop não consegue explicar para ninguém, nem para o filho, por que pega essas coisas. E normalmente nega que tenha pego. Certa vez disse para Sanderson que Gunderson estava armando para cima dele. Você quis dizer Ganton, não é, pai? Perguntou Sanderson. Pop balançou a mão ossuda. Mas a fase cleptomaníaca parece estar passando. Ao menos é o que José diz. E naquele domingo o pai está bem calmo. Não é um dos dias lúcidos.
Mas também não é um dos ruins. Está bom o bastante para Applebee's. E se eles conseguirem ir até o fim sem o pai mijar nas calças, vai ficar tudo bem. Ele está usando fralda, mas sempre tem aquele odor. Por esse motivo, Sanderson sempre escolhe uma mesa em um dos cantos. Isso não é problema. Eles almoçam às 14h e a essa altura a multidão saindo da missa já voltou para casa para ver beisebol ou futebol americano na TV. Quem é você? Pergunta Pop no carro. O dia está claro, mas frio. Com os óculos de sol enormes e sobretudo de lã, ele parece o tio Júnior, aquele gangster velho da família Soprano. Eu sou Doug, respondeu Sanderson, seu filho. Eu me lembro do Doug, mas ele morreu. Não, Pop, nada disso. Rigg morreu. Sanderson fica em silêncio para ver se Pop vai terminar a frase, mas Pop não termina. Foi um acidente. Ele estava bêbado, não é? Perguntou Pop. Isso magoa, mesmo depois de tantos anos. Essa é a parte ruim da doença do pai. Ele é capaz de crueldades aleatórias que, apesar de não intencionais, ainda doem a beça. Não, Pop. O garoto que o acertou que estava bêbado. E se safou, sem nada além de uns arranhões. Esse garoto deve estar na faixa dos 50 agora, provavelmente ficando grisalho. Sanderson espera que essa versão adulta do garoto que matou o seu irmão tenha escoliose. Espera que a esposa dele tenha morrido de câncer no ovário. Espera que tenha tido cachumba e ficado cego e estéril. Mas sabe que deve estar tudo bem com a vida dele. Gerenciando um mercadinho em algum lugar, talvez, quem sabe, até um Applebee's. Por que não? Ele tinha 16 anos na época. Eram águas passadas, um descuido juvenil. Os registros estariam selados. E Rigg também selado. Os ossos dentro de um terno sobre uma lápide em Mission Hill. Às vezes Sanderson não conseguia nem se lembrar do rosto do irmão. Doug e eu brincávamos de Batman e Robin. Era a brincadeira favorita dele. O carro para no sinal no cruzamento da Via Commerce com a Rua Airline, onde logo vai começar uma confusão. Sanderson olha para o pai e sorri. Pop, é isso aí. A gente até saiu vestido assim no Halloween uma vez. O senhor lembra? Eu convenci você, o cruzado encapuzado e o menino prodígio. O pai olha pela janela do Subaru de Sanderson e não diz nada. O que estará pensando? Ou os pensamentos viraram nada além de uma espécie de sinal de onda? Sanderson às vezes imagina o som que a linha da morte deve fazer. Como o velho zumbido de testes da TV antes do cabo e do satélite. Sanderson pousa a mão em um braço fino coberto pela manga do casaco e aperta com simpatia. Você estava caindo de bêbado e a mamãe ficou furiosa. Mas eu me diverti. Foi o meu melhor Halloween. Eu nunca bebo perto da minha esposa. Não, pensa Sanderson quando o sinal fica verde. Não depois que ela o treinou para isso. Precisa de ajuda com o cardápio, Pop? Eu sei ler, respondeu o pai. Ele não consegue mais, porém está iluminado no canto deles. E Pop consegue olhar para as fotos mesmo com os óculos de sol de gangster tio Júnior. Além do mais, Sanderson já sabe o que ele vai pedir. Quando o garçom chega com os chás gelados, Pop fala que vai querer o bife ao ponto. Eu quero rosado, mas não vermelho, rosado, diz ele.
Se estiver vermelho, eu vou mandar de volta. O garçom assente. O de sempre, então. Pop olha para ele com desconfiança. Vagem ou salada de repolho? Pop ri com deboche. Você tá brincando? Aquelas vagens estavam mortas. Foi impossível vender bijuterias finas naquele ano. Muito menos joias de verdade. Ele vai querer a salada, respondeu Sanderson. E eu quero... Todas aquelas vagens estavam mortas, diz Pop enfaticamente, e lança um olhar imperioso ao garçom, como quem diz, vai mesmo me desafiar? O garçom, que o serviu várias vezes, só assente e diz, estavam mesmo mortas. E se vira para Sanderson. E para o senhor? Eles comem. Pop se recusa a tirar o sobretudo. Então Sanderson pede um babador de plástico e amarra ao pescoço do pai. Pop não protesta, talvez nem note. Parte da salada de repolho vai parar na calça, mas o babador pega boa parte das gotas de molho fundi. Estão quase terminando. Pop informa ao salão do restaurante quase vazio que precisa tanto mijar que ele já não consegue sentir o gosto do mijo. Sanderson o acompanha até o banheiro masculino e o pai permite que ele abra o zíper. Mas quando tenta puxar a frente de elástico da fralda, Pop bate na mão dele. Nunca mexa na salsicha de outro homem, Sunny Jim, diz ele irritado. Você não sabe disso? Isso desperta uma lembrança antiga. Doug Sanderson, de pé na frente da privada, com o short ao redor dos tornozelos, e o pai ajoelhado ao lado, dando instruções. Quantos anos ele tinha? 3? 2? Sim, tinha 2 anos. Mas ele não duvida da lembrança. É como um fragmento de vidro visto na lateral da estrada, tão perfeitamente posicionado que deixa uma imagem gravada. Preparar? Apontar? Fogo! Pop olha para ele com desconfiança e parte o coração de Sanderson ao abrir um sorriso. Eu dizia isso para os meus garotos quando estavam desfraldando, diz ele. Dory me disse que isso era minha responsabilidade. E fiz o que ela mandou, por Deus. Ele libera uma torrente e a maior parte cai mesmo dentro do mictório. O cheiro é azedo e açucarado. Diabetes. Mas que importância tem? Às vezes Sanderson pensa que quanto mais cedo, melhor. De volta à mesa ainda de babador, Pop dá o veredito. Esse lugar até que não é ruim. Devíamos voltar aqui qualquer dia desses. Que tal uma sobremesa, Pop? Pop pensa na ideia enquanto olha pela janela com a boca aberta. Ou é só o sinal da onda? Não dessa vez. Por que não? Ainda tem espaço aqui. Os dois pedem torta de maçã. Pop olha para a bola de sorvete de baunilha com as sobrancelhas franzidas. A minha esposa servia com creme. O nome dela era Dory. Apelido de Doreen. Como aquela do clube do Mickey. Entre nessa festa para cantar com todos nós. Ele é o maior. Viva o Mickey Mouse. Eu sei, Pop. Come, vai. Você é o Doug? Sou. É mesmo? Você não tá de sacanagem comigo. Não, Pop. Eu sou o Doug. O pai de Sanderson levanta uma colherada de sorvete com maçã pingando. A gente fez mesmo aquilo, não é? O quê? Saímos para pedir balas vestidos de Batman e Robin. Sanderson ri surpreso. Saímos sim. Mamãe disse que eu nasci bobo. Mas você não tinha desculpa. E Riggy nem quis chegar perto da gente. Ele odiou a história toda. Eu tava bêbado. Justifica Pop e começa a comer a sobremesa. Quando termina, ele arrota, aponta para a janela e diz: Olha aqueles pássaros. O que são mesmo? Sanderson olha. Os pássaros estão amontoados em um latão de lixo no estacionamento. Há vários outros empoleirados na cerca mais atrás. São corvos, Pop.
Caramba, eu sei disso. Os corvos nunca nos incomodavam. Não antigamente. Tínhamos uma espingarda de chumbinho. Agora ouça. Ele se inclina para frente todo profissional. Já fizemos isso antes? Sanderson pensa brevemente nas possibilidades metafísicas inerentes à pergunta e diz: sim, a gente vem aqui quase todo domingo. É um bom lugar, mas acho que devemos voltar. Eu tô cansado. Eu quero aquela outra coisa agora. Um cochilo? Não, aquela outra coisa, diz Pop, olhando para ele daquele jeito imperioso. Sanderson fez um sinal para o garçom trazer a conta. Enquanto paga no caixa, Pop sai andando com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Sanderson pega o troco apressado e tem que correr para chegar à porta antes de Pop poder sair para o estacionamento, ou mesmo para as 4 pistas movimentadas da Via Commerce. Foi uma boa noite, diz Pop enquanto Sanderson coloca o cinto de segurança nele. Que noite? Aquela do Halloween, seu pateta. Você tinha 8 anos. Então foi em 1959, porque você nasceu em 51. Sanderson olha para o pai impressionado. Mas o homem idoso está olhando para frente, para o trânsito. Sanderson bate a porta do passageiro, contorna a frente do Subaru e se senta atrás do volante. Eles não dizem nada por 2 ou 3 quarteirões. E Sanderson supõe que o pai esqueceu a história toda. Mas ele não esqueceu. Quando chegamos à casa dos Forrests, no pé da colina... Você se lembra da colina, não lembra? A colina da rua Church, claro. É, isso aí. A Norma Forrester abriu a porta e aí ela diz para você, antes que você possa falar qualquer coisa, ela diz, doces ou travessuras? E depois ela olha para mim e diz, bebidas ou travessuras? Pop faz um som de dobradiça enferrujada que Sanderson não ouve há mais de 1 ano. Ele até bate na perna. Bebidas ou travessuras? Que frase! Você se lembra disso, não lembra? Sanderson tenta, mas não se lembra de nada. Ele só lembra quanto ficou feliz de estar com o pai. Apesar de a fantasia de Batman de Pop, montada de improviso, ser bem ruim. Um pijama cinza com o emblema do morcego desenhado na frente com uma canetinha permanente. A capa foi cortada de um lençol velho. O cinto de utilidades do Batman era um cinto de couro no qual o pai enfiou uma série de chaves de fenda e cinzéis, até uma chave inglesa, tirados da caixa de ferramenta da garagem. A máscara era uma máscara de esqui, comida por traças, que o pai enrolou até o nariz para a boca ficar aparecendo. De pé na frente do espelho do corredor antes de sair, ele puxou as laterais da máscara para cima, para fazer as orelhas, mas não deu muito certo. Ela me ofereceu uma garrafa de Shiners, diz Pop. Agora eles já subiram 9 quarteirões da Via Commerce e estão se aproximando do cruzamento com a rua Airline. E você aceitou? Pop está animado. Sanderson adoraria que continuasse assim durante todo o percurso até a mansão alto nível. É claro. Ele fica em silêncio. Quando a Via Commerce se aproxima do cruzamento, as 2 pistas se tornam 3. A da esquerda é exclusiva para quem vai virar. O sinal para seguir em frente está vermelho, mas o da pista de virar à esquerda está com uma seta verde. Os peitos daquela mulher pareciam travesseiros. Foi a melhor trepada que eu já tive. Sim, eles magoam. Sanderson sabe disso não apenas por experiência própria, mas de conversar com outras pessoas que têm parentes na mansão. Em geral, eles não pretendem, mas magoam. As lembranças que permanecem estão todas misturadas, como as peças de um quebra-cabeças furtadas que José encontrou em uma caixa de charutos debaixo da cama de Pop. E eles não têm
controle nenhum sobre elas. Nenhum jeito de separar o que se pode falar do que não se pode. Sanderson nunca teve motivos para achar que o pai foi infiel à esposa nos 40 e tantos anos de casamento dos dois. Mas essa não é a suposição que todos os filhos adultos fazem se o casamento dos pais era sereno e tranquilo? Ele tira os olhos da via para encarar o pai. E é por isso que acontece o acidente. Em vez dos quase acidentes que acontecem o tempo todo em ruas movimentadas como a Via Commerce. E mesmo assim, não é um acidente muito terrível, e apesar de Sanderson saber que sua atenção se desviou da via por 1 ou 2 segundos, ele também sabe que não foi culpa sua. Uma daquelas picapes modificadas com pneus gigantescos e luzes no teto da cabine entra na pista dele, querendo virar para a esquerda antes de a seta verde se apagar. O cara não ligou a seta. Sanderson repara nisso quando a parte esquerda frontal do Subaru colide com a traseira da picape. Ele e o pai são jogados para frente e os cintos travam em uma depressão surge de repente no meio do capô antes liso do carro, mas os airbags não são disparados. Ouvem um tilintar repentino de vidro estilhaçando. "Seu babaca!" grita Sanderson. "Meu Deus!" Em seguida ele comete um erro. Aperta o botão que abre a janela. Estica o braço para fora e mostra o dedo do meio para a picape. Mais tarde ele vai perceber que só fez isso porque Pop estava no carro e em um dia bem animado. Pop. Sanderson se vira para ele. "Você tá bem?" "O que aconteceu?" pergunta Pop. "Por que paramos?" Ele está confuso, mas está bem. Felizmente usava o cinto de segurança. Embora Deus saiba quanto é difícil se esquecer de botá-los hoje em dia. Os carros não deixam. Se você dirigir 15 metros sem colocar o cinto, eles começam a berrar de indignação. Sanderson se inclina sobre Pop, abre o porta-luvas, pega o documento do carro e o cartão do seguro. Quando se impertiga, a porta da picape está aberta e o motorista está andando em direção a ele, sem nem se importar com os carros que buzinam e desviam para passar pelo mais recente acidente. Não tem tanto trânsito quanto em um dia da semana, mas Sanderson não conta isso como bênção, porque está olhando para o motorista que se aproxima e pensando, acho que eu me dei mal nessa. Ele conhece o tipo. Típico sulista do Texas. Está usando calça jeans e uma camiseta com as mangas arrancadas, não cortadas, rasgadas. E fiapos errantes caem em cima dos músculos dos braços bronzeados. A calça jeans está frouxa nos quadris e dá para ver a marca da cueca. Uma corrente que vai de um passador da calça sem cinto até o bolso de trás, onde sem dúvida há uma grande carteira de couro, possivelmente com o nome de uma banda de heavy metal em alto relevo. Tem um monte de tatuagens nos braços e nas mãos, que chegam até o pescoço. Esse é o tipo de cara que, quando Sanderson vê na calçada em frente à joalheria pelo circuito fechado de TV, faz com que ele aperte o botão que tranca a porta. No momento, gostaria de apertar o botão que tranca a porta do carro. Mas claro que não pode fazer isso. Ele não devia ter mostrado o dedo do meio e até teve tempo de repensar suas opções, porque precisou abrir a janela para isso. Bem, mas agora é tarde demais. Sanderson abriu a porta e saiu, pronto para ser conciliador, para pedir desculpas pelo que não devia pedir desculpas. Pois foi o cara que o fechou, por Deus, foi o cara que o fechou. Mas tem mais uma coisa que faz arrepios de consternação surgirem na pele dos antebraços e na nuca, que está suando agora que ele saiu do ar-condicionado. As tatuagens do cara são coisas simplórias e rabiscadas, correntes ao redor dos bíceps, espinhos contornando os antebraços, uma adaga em um pulso com uma gota de sangue pendurada na ponta da lâmina.
Não foi um estúdio de tatuagem que fez isso. É coisa de presídio. O tatuado tem pelo menos 1,90 m, contando com as botas. E deve pesar uns 90 quilos, talvez 100. Sanderson tem 1,80 m e pesa 72. Olha, desculpa, cara. Desculpa por eu ter mostrado o dedo. Foi no calor do momento. Você mudou de pista sem... Olha o que você fez na minha picape! Exclamou o tatuado. Eu comprei tem 3 meses. Precisamos trocar informações do seguro. Eles também precisam de um policial. Sanderson olha ao redor em busca de uma viatura e só vê curiosos, reduzindo para avaliar os danos e acelerando de novo. Você acha que eu tenho seguro? Se mal consigo pagar essa porra! Você tem que ter seguro, pensa Sanderson. É a lei. Só que um cara assim não acha que tem que ter nada. Os testículos de borracha pendurados na placa são a prova final. Por que você não me deixou passar, seu babaca? Não deu tempo. Não deu tempo, explicou Sanderson. Você me fechou e não botou a seta? Eu botei a seta. Então por que não tá piscando? Sanderson aponta. Porque você quebrou a porra da minha lanterna, seu imbecil. Como eu vou explicar isso pra minha namorada? Quem pagou foi ela que pagou a entrada. E tira essa merda da minha cara. Ele dá um tapa no cartão do seguro e nos documentos, que Sanderson ainda está segurando. Sanderson olha para baixo, perplexo. Seus papéis estão caídos na rua. Eu tô indo, diz o tatuado. Eu conserto os danos do meu carro. E você conserta o seu e vai ser assim. Os danos no Subaru são bem piores do que os danos na picape absurdamente enorme. O conserto sairia de uns $1.500 a $2.000, para mais. Mas isso... Bem, não é isso que faz Sanderson falar. Também não é o medo de um imbecil sair sem pagar, porque ele só precisa anotar o número da placa acima daqueles testículos de borracha pendurados. E não é nem o calor que está sufocante. É o fato do seu pai alterado estar sentado no banco do carona sem saber o que está acontecendo, precisando cochilar. Eles já deviam estar na metade do caminho até a mansão alto nível, mas não. Não porque esse belo babaca teve que cortar o trânsito. Tinha que correr para a pista exclusiva antes da seta verde apagar, que senão o mundo ficaria preto e os ventos do apocalipse soprariam. Não é assim que vai ser. Não é assim que vai ser, disse Sanderson. A culpa foi sua. Você me cortou sem sinalizar. Eu não tive tempo de frear. Eu quero ver os documentos do seu carro e quero ver sua habilitação. Vai pro inferno, diz o homenzarrão e dá um soco na barriga de Sanderson. Ele se inclina para frente e expele todo o ar que tem nos pulmões em um sopro muito forte. Não devia ter provocado o motorista da picape. Ele sabia que não devia. Era só olhar para aquelas tatuagens amadoras e qualquer um saberia que não devia. Mas ele fez isso porque não acreditou que aquilo fosse acontecer em plena luz do dia, no cruzamento da Via Commerce com a Rua Airline. Ele é um cara legal, não leva um soco desde o 3º ano e uma discussão por causa de cards de futebol. Aí estão os meus documentos, diz o tatuado. Grandes filetes de suor escorrem no rosto dele. Eu espero que você goste, viu? E quanto à minha habilitação, é claro que eu não tenho. Eu não tenho e pronto. Eu vou ficar muito encrencado. E é tudo culpa sua, porque estava batendo punheta em vez de olhar para onde estava indo, seu escroto. Nessa hora, o tatuado perdeu a cabeça. Pode ser por causa do acidente, pode ser por causa do calor, pode ser por causa da insistência de Sanderson em ver os documentos que o tatuado não tem, pode ser até por causa do som da própria voz. Sanderson já ouviu a expressão perdeu a cabeça várias vezes, mas percebe que
nunca aprendeu seu verdadeiro significado. Não até o momento. O tatuado é o seu professor. O professor de ensinar o que acontece quando as pessoas perdem a cabeça. E é um bom professor. Ele junta as duas mãos em um punho. Sanderson tem tempo suficiente para ver que há olhos azuis nos dedos do tatuado antes de levar a porrada na bochecha, tombando contra o lado direito recém-amassado do carro. Ele desliza e sente uma ponta de metal rasgar sua camisa e a pele embaixo. Sangue jorra pela lateral, quente como a febre. Em seguida, seus joelhos fraquejam e ele cai no asfalto. Sanderson olha para as mãos sem acreditar que são duas. A bochecha direita está quente e parece estar crescendo como uma massa de pão. O olho direito está lacrimejando. Em seguida, vem um chute na lateral ferida, acima do cinto. A cabeça de Sanderson bate na calota direita frontal do Subaru e quica. Ele tenta engatinhar para longe da sombra do tatuado. O tatuado está gritando alguma coisa para ele, mas Sanderson não consegue identificar nenhuma palavra. Só sai um watch, 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 o som que os adultos fazem quando estão falando com as crianças nos desenhos pin-ups. Ele quer dizer ao tatuado que tá tudo bem, a gente não concorda, mas vamos deixar pra lá. Ele quer dizer que não houve dano nenhum, apesar de se sentir bastante danificado. Pode seguir seu caminho e eu vou seguir o meu. Boa viagem pra você, nos vemos amanhã, pessoal. Mas não consegue recuperar o fôlego. Ele acha que vai ter um ataque cardíaco, talvez já esteja tendo um. Quer levantar a cabeça. Se vai morrer, gostaria de morrer olhando para algo mais interessante do que o asfalto da Via Commerce em frente ao carro batido, mas não consegue. O pescoço ficou mole feito macarrão e o tatuado dá outro chute, dessa vez no meio da coxa esquerda. Em seguida, o homem dá um grito gutural e as gotas vermelhas começam a pingar na rua. Sanderson primeiro acha que seu nariz começou a sangrar, ou talvez os seus lábios, do golpe no rosto com os dois punhos, mas mais calor cai na sua nuca. É como uma pancada de chuva tropical. Ele engatinha mais para longe, para depois do capô do carro, e consegue se sentar e virar. Ele olha para cima, estreitando os olhos por causa da luz do céu, e vê Pop, de pé, ao lado do tatuado. O tatuado está inclinado como um homem com cólicas estomacais severas. Também está tateando a lateral do pescoço, onde um pedaço de madeira surgiu. Primeiro, Sanderson não consegue entender o que está acontecendo, mas depois entende. O pedaço de madeira é o cabo de uma faca. Uma faca que ele já viu. Vê quase toda semana. Não é preciso usar faca de carne para cortar o bife do Pop que ele sempre come nos almoços de domingo. Um garfo faz o serviço muito bem, mas eles levam a faca mesmo assim. Faz parte do serviço do Applebee's. Pop pode não lembrar que o filho vai visitá-lo, nem que a esposa está morta. Não deve nem lembrar mais qual é o nome do meio dele mesmo. Mas parece que não perdeu a firmeza inteligente que o permitiu evoluir de um sujeito sem faculdade que trabalha com petróleo a um joalheiro de classe média alta em San Antônio. Ele me fez olhar para os pássaros, pensa Sanderson, para os corvos no latão de lixo. Foi nessa hora que ele pegou a faca. O tatuado perde o interesse no homem sentado na rua e não lança um único olhar para o idoso ao lado. O tatuado começa a tossir. Um jorro fino sai da boca cada vez que ele tosse. Uma das mãos está na faca, no pescoço, tentando arrancá-la. Sangue escorre pela lateral da camiseta e suja a calça jeans. Ele começa a andar até o cruzamento da Commerce com Airline, onde o trânsito parou, ainda inclinado para frente e tossindo.
Com a mão livre, faz um aceno leve. Oi, mãe. Sanderson fica de pé. As pernas estão tremendo, mas o sustentam. Ele consegue ouvir sirenes se aproximando ao longe. Agora que tudo acabou? Sanderson passa o braço pelos ombros do pai. Você tá bem, Pop? Você tá bem? Aquele homem, ele estava batendo em você, explica Pop com objetividade. Quem é ele? Eu não sei. Lágrimas escorrem pelas bochechas de Sanderson. Ele as limpa. O tatuado cai de joelhos. Já parou de tossir. Agora está fazendo um som gutural bem baixinho. A maioria das pessoas fica longe, mas duas almas corajosas vão até ele querendo ajudar. Sanderson pensa que o tatuado deve ter passado do ponto de poder receber ajuda, mas valoriza o gesto das pessoas. Nós já comemos, Rigg? Já comemos? Comemos, Pop, comemos. E eu sou o Doug. Rigg está morto. Você não me disse isso? Eu disse, Pop, eu disse. Aquele homem, ele estava batendo em você. O rosto do pai se contorce como de uma criança que está horrivelmente cansada e precisa ir para a cama. Eu tô com dor de cabeça, vamos embora, eu quero me deitar. Temos que esperar a polícia. Por que a polícia? Quem é aquele cara? Sanderson sente o cheiro de merda. O pai acabou de soltar um barro. Vamos pro carro, Pop. Vamos pro carro. O pai deixa Sanderson guiá-lo pela frente amassada do Subaru. Pop diz: Foi um Halloween e tanto, não foi? Foi, Pop. Foi sim. Ele ajuda o cruzado encapuzado de 83 anos a entrar no carro e bate a porta para impedir o ar frio de escapar. A primeira viatura da polícia da cidade está parando e vão querer a sua identificação. O garoto prodígio de 61 anos, com as mãos apertando o tronco dolorido, vai até o lado do motorista para pegar os documentos caídos na rua. Para John Irving. Olá, meus caros amigos. Aqui quem fala é o Batman. Mentira, o Marcelo Fávaro. Que conto, hein? Puxa vida. E aí, o que ele vai fazer? Vai falar que foi ele que esfaqueou e as testemunhas? Quem vai pra cadeia? Quem vai cuidar do Pop? Meu, quem fala mal do... Sinceramente aqui, ó. Olha esse conto, gente. Quem fala mal do Stephen King fala que a escrita dele é ruim, que é uma porcaria. O que vocês querem, meu? Sinceramente. Baita conto, de verdade. Um ótimo conto. E é daqueles que você vai dormir e vai ficar pensando, puxa vida, isso é... Por quê? Pode acontecer com qualquer um isso. E o contexto que a gente vive hoje em dia é muito suscetível e até provável de acontecer isso. Já quase aconteceu com quase todo mundo aqui, já conhece alguma história assim. Eu lembro, eu vivi em São Paulo desde de criança, nasci aqui na periferia e já tive histórias assim de... Sabe, teve uma vez que a gente estava no carro, era criança ainda, um cara de moto, essas motos enormes, meio ninja assim, né? Mas fez uma barbaridade com meu pai eu acho que só reclamou. Oh, o cara parou, que meu pai sempre foi um senhor muito magro, meu pai. E o cara aterrorizou meu pai era já um jovem senhor. Então, já aconteceu comigo esses tempos atrás, aí eu já era pai do Dante, já não tem tanto tempo assim. Eu atravessando a rua e o cara meio que... Eu tava na faixa, o cara passou ali, tirou uma fina pedagógica que eles chamam, né? E eu levantei os braços, eu nem falei nada, eu só levantei os braços. Né? Tô aqui, tô atravessando. Eu não sou de atravessar devagar a rua pra... Sabe aquelas pessoas que só porque tá na faixa de pedestres anda até mais devagar, sabe? Porque tá na razão. Eu não sou disso. E mesmo se fosse também. Pois o sujeito parou o carro,
ele abriu a porta, botou um pé pra fora e falou: e aí? E ó, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. O sangue subiu, a vontade de eu ir lá e dar um corretivo nele. E ó, gente, eu tenho 1,92 m, eu tenho mais de 110 quilos. Eu não sou fraquinho, não. Eu não sou fortão, mas também, pra me derrubar, eu sou um tamanho de um guarda-roupas. E ele falou, e um sujeito meio atarracado, assim, devia ter uns 30 centímetros a menos que eu. Eu falei, a vontade de ir lá, porque o cara tava parado. E aí, mano? Qual é o problema? Pô, qual o problema? Você quase passou o carro em cima de mim? Poxa, você tinha a rua inteira pra passar, você deu uma fina em mim, poxa. Eu tô aqui andando, eu não gosto muito de andar a pé. É claro, né, ninguém gosta de andar a pé quando, né, não precisa, né? A gente gosta de fazer caminhada na praia, de fazer, né? Mas, poxa, eu fiquei assim, eu vou lá, eu vou dar na orelha desse cara. Só que eu pensei, esse cara é muito menor que eu. Tá vendo eu de pé no meio da rua. Ele tá me chamando pro pau. Aí ele, vem que eu mostro aqui o que eu tenho pra você. E eu fiquei com medo. Eu falei, não, esse cara tá armado, com certeza tá armado. E mesmo que se não tivesse, porque, tá bom, vamos supor, eu vou lá e bato no cara. Cara, claro que eu me senti muito mal por ter arregado, né? Eu fiz assim com a mão, e continuei meu caminho, deixei o cara lá falando sozinho. Mas, e me senti muito mal por isso, né? Se parece que sabe, porque as coisas acontecem assim na cidade grande. São Paulo, eu amo muito essa cidade. As pessoas que eu amo estão aqui, mas tem lugares que você dirige que o sujeito, ninguém tá nem aí pro outro. E quando é semana de Natal, aí piora, porque aí o ódio parece que aumenta. E eu dei graças a Deus de não ter ido pro palco, cara. Eu ia me sentir péssimo. Eu, quando respondo a alguém mais forte, assim, dou uma resposta mais mal educada, eu já me sinto péssimo. Eu fico uma semana mal por mim. Porque eu não queria ter. A gente sai do nosso normal, quem se sente mal é a gente também, né? Pelo menos comigo é assim, eu me sinto péssimo. Quanto maior, mais você odeia a violência, porque senão você vai matar alguém, você vai ou encontrar né? Porque a gente só é valente até encontrar alguém mais valente que a gente, né? E isso sempre foi meio pedagógico na nossa turma. Na nossa turma, a altura média, vocês sabem de quem eu estou falando, né? A turminha da funerária do rock, da história que eu transformei a nossa turma. Nossa turma era uns 13, 14 caras, mais algumas meninas, eu transformei em 5 e escrevi a história. Tá na funerária do rock. Tá aqui no canal, é só digitar Funerária do Rock e conta um conto. São 3 temporadas. E eu era o menorzinho da turma, com 1,92 m. E a gente era tudo gigante, assim, até hoje, a gente se encontra mensalmente, tudo, né? E a gente sempre odiou violência. Sempre odiou, porque olha, muitas vezes a gente saiu correndo de briga mesmo, né? Primeiro porque não leva a nada, né? E segundo porque sempre tem um valente a mais ali. Então é muito chato isso, você ter que pedir desculpa quando você não deveria pedir desculpa, né? Quando você é vítima de uma situação assim. Eu acho isso aterrorizante. E te deixa mal. É claro que te deixa mal quando você tem que pedir desculpa por uma agressão que você sofreu. Eu trabalho numa dessas comunidades que só tem uma entrada na comunidade. Então é um túnel onde passa 2 carros assim, né? Um vindo e um indo. E para entrar nesse túnel tem uma fila. Eu sempre pego a fila porque eu acho muito desagradável. Tem coisas na vida que a gente já não cabe mais fazer. Jogar lixo no chão, furar fila. Isso não, pro tipo de pessoa que você quer ser, pro tipo de pai que você quer ser, não cabe mais você furar fila. Ou você é ou você não é. Não tem falta pequena. Isso eu aprendi com um ex-sogro que eu tive, que ele falou assim: filho,
Não seja humilhado pelos outros. Faz a coisa certa. Parece que entrou na... É claro que meu pai sempre falou para eu fazer as coisas certas, mas ouvir de outra pessoa meio que foi uma catarse. E resolvi fazer as coisas da maneira correta, pelo menos tentar. Né? Tentar sempre que possível. E uma das coisas que eu não admito é furar o fila com o carro, ou seja lá o que for, né? Ou parar numa vaga de deficiente, ou passar num caixa que não é para eu passar, ou sentar numa vaga que não é para eu sentar ali, no metrô, né? Então eu fico muito nervoso, que eu vejo a molecada hoje, os jovens, pô, tá lá a senhorazinha, 80 anos, olhando pra cara do menino, o menino de fone de ouvido, olhando pra cara dela, ele no lugar dela, e pô, será possível? E eu fico lá esperando para entrar no túnel para eu poder dar minha aula, né? E já sei que hoje no estado, se você chegar 5 minutos atrasado, é falta dia, não é falta aula, não. Você pode voltar para casa que você perdeu o dia. É assim hoje em dia. E entra aquele cara, às vezes, ele embica o carro na sua frente para entrar no túnel sem nenhum pudor, sem zero pudor, zero. Porque ele acredita fielmente, com todas as forças dele, que o tempo dele é mais valioso que o seu. Por isso que você está ali na fila, você é um otário. Na verdade, você está errado. Ele está certo, porque ele tem mais o que fazer. Se ele não tivesse mais o que fazer, ele estava na fila, poxa. E aí chegou um tempo assim que já estava me chateando bastante, porque eu não vou arrumar briga com esses caras. E não vou furar fila também. Aí eu resolvi um outro caminho, que eu tinha que dar uma volta enorme para poder entrar pela estrada nesse bairro. E claro que isso incomoda, mas poxa, gente, é São Paulo, vocês moram nas grandes cidades e até nas pequenas cidades. A briga hoje está generalizada, e qualquer pai de família, que assim, qual é o problema? O pai de família, eu não estou falando ideologia política, não estou falando aquele cara que se diz o cidadão de bem, e nem algum partido político, eu estou falando em geral. Tem muitos pais de família que vê um vídeo na internet de uma briga, do cara saindo, né? E se inflama com aquilo. Eu acho que eu estou falando até mais do que eu deveria aqui, né? Vocês já devem ter saído do vídeo, mas se não saíram, é isso, gente. É tomar cuidado, vamos tomar cuidado, a turma do deixa disso vive mais, e não importa a sua altura, não importa o seu tamanho, o seu porte físico, busque pela paz. A paz parece uma frase meio boba, né? Mas é isso. Uma ótima semana para vocês.